Sejam muito bem-vindos, Pedimcast hoje número 55. E eu tô muito à vontade com esse tema, porque é um tema particularmente que eu, gosto de paixão, porque eu vivo isso. E tô aqui para falar da enfermagem dentro da UTI pediátrica, naquela vibe de eu escolhi ou eu fui escolhida. E para falar desse tema, eu trouxe a minha parceira de plantão, os perrengues do dia a dia, que é muito bom tê-la aqui, que é a enfermeira Tamires Nunes Piccoli. A Tamires, ela é formada pela Universidade do Norte do Paraná em 2021 e há 3 anos já está na jornada ali da UTI pediátrica com a gente. É um prazer te ter aqui. Ai, o prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, né? E é um tema realmente muito lindo de se falar, né? Porque realmente acho que a pediatria é uma coisa que a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Acho que tem que gostar muito, tem que ter o dom, porque a pediatria é um mundo muito particular. Eu penso dessa forma, né? E não é todo mundo que consegue estar dentro desse mundo que a gente vive hoje em dia, né? Cuidar de criança é algo, assim, inexplicável. Tem que ter um amor muito grande mesmo. E sempre existe uma dúvida, Tamires, que a gente até sempre reproduz essa mesma pergunta nos nossos episódios, que as pessoas sempre ficam muito curiosas de saber como chegou até aqui, né? Então, assim, se você puder falar um pouco da sua trajetória, que envolve ali a questão da escolha da profissão, a escolha ou a ser escolhida pela especialidade pediátrica e até mesmo estar hoje dentro do hospital de alta complexidade, que é o nosso Hospital Universitário de Londrina. Sim, a minha trajetória, doutor, começou quando eu comecei meu curso técnico de enfermagem, né? Porque eu fui fazer o curso técnico antes, porque eu não tinha certeza se era isso mesmo que eu queria. E foi durante o curso técnico, a pediatria a gente quase não teve contato, a gente não teve estágio. Foi uma matéria, assim, muito rápida, né? Foi mais teórico mesmo, não teve muita prática. E dentro do meu curso técnico, eu tive uma professora que ela trabalhou aqui em Londrina. E ela sempre falava muito da parte da pediatria. Você via que os olhos dela brilhavam quando ela falava em pediatria, né? E eu acho que aquilo tocou em mim. Eu falei, eu quero pediatria, eu acho que eu gosto de pediatria, né? E eu sempre gostei muito de criança, assim, desde quando eu era pequena, eu sempre gostava muito de cuidar das crianças. Eu era criança, mas eu gostava de cuidar das crianças. Né? Então, assim que eu terminei meu curso técnico, eu já vim para Londrina e trabalhei quase 6 anos na parte de pediátrica como técnica de enfermagem. E eu demorei 6 meses para ingressar na graduação, porque eu ainda queria ter uma experiência ali para saber se era isso mesmo que eu queria. Então, depois de 6 meses trabalhando com a pediatria, que eu entrei no Hospital do Câncer, eu entrei diretamente na pediatria. Ah, você ficou na pediatria lá? Foi na pediatria. Sempre pediatria? Sempre. Ah, que legal. Eu fiz a entrevista, fiz a prova, e eu só descobri que seria pediatria na integração. Eu não sabia que eu tinha sido selecionada para a parte pediátrica. E entrei na enfermaria, fiquei por 2 meses e meio, mais ou menos, ali próximo de vencer a minha experiência, eu fui enviada para a UTI pediátrica. E lá eu me encontrei, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Lá no Câncer? Lá no Câncer. Ah. Daí, depois de 6 meses, eu comecei a graduação e já estava ciente de que a minha área seria a pediatria, né? E depois que eu terminei a graduação, acho que não deu um mês e pouquinho, eu já entreguei currículo no HU. E como era época de pandemia ainda do Covid, eu tinha quase certeza que eu seria selecionada para ir para a aula de Covid, né? Porque a gente escutava que estava precisando de muito funcionário na parte do Covid. E não, já me pegaram para ficar na pediatria. E na UTI também. Uhum. Então, eu já gostei muito, né? Porque eu estava até com medo de começar a trabalhar com adulto. Porque no câncer eu já tinha contato com um paciente adulto, porque lá é uma UTI mista. Uhum. Mas o meu coração era da pediatria, né? Eu queria muito continuar com a pediatria. Então, quando eles me falaram que seria para UTI pediátrica, eu fiquei muito feliz. E você trabalhou durante a faculdade também? Durante a faculdade. Você fez a faculdade trabalhando? Isso. E aí, quando terminou a faculdade, você ainda tocou 2 empregos? Ou como que foi? Toquei. Eu toquei por 3 meses, quase 4 meses eu fiquei no HU e no Hospital do Câncer. Que é uma realidade muito frequente, né? É. E puxada, E né? puxado. Não é uma situação muito fácil, né? Eu
Eu tiro o chapéu para quem consegue levar 2 empregos, porque é muito cansativo. E no câncer você estava como técnica e no HU como enfermeira? Isso. Ah, entendi. Aí a opção era... Daí eu fiquei meio assim de ir de cara pro HU, porque a gente não sabe, né? Uma insegurança, recém-formada, não sei como que ia ficar a situação. Daí depois que eu já estava um tempo ali no HU, já me sentia mais familiarizada com o ambiente, aí eu acabei saindo do hospital do câncer e fiquei só no HU daí. Então, como que foi o impacto, assim, pensando, você já tinha uma jornada, né, de UTI pediátrica, mas era uma UTI mista e era um perfil diferente, né? Vamos dizer, por ter adulto e também por ser criança oncológica, que é muito diferente do que a gente atende. Sim. Há muitos anos atrás, né, não é tanto assim também, a gente tinha crianças oncológicas, até que o Hospital do Câncer acabou concentrando mais essas crianças. Então, é um perfil diferente da assistência. E a nossa UTI é uma UTI... Nossa, uma complexidade absurda, né? Também com várias outras esferas de atenção. Quando você entrou na parte gerencial ou na assistencial? Como que foi o processo? Eu entrei na parte assistencial. Eu fiquei, acho que por 2 meses. E depois desse tempo, eu consegui pegar como gerencial. Foi uma fase muito difícil, né? Porque... eram perfis muito diferentes. Quando eu cheguei lá e vi RNs, eu já me assustei. Porque eu não tinha costume de trabalhar com criança tão pequenininha, né? Quando falava que tinha que funcionar um RN, meu Deus, eu me arrepiava inteira. Eu falei, como assim funcionar um RN? Então, para mim, foi muito difícil esse começo, assim. Mas acredito que foi necessário, porque me fez evoluir muito e era algo que eu precisava desenvolver, porque eu não tinha essa vivência, né? Então, para mim, foi algo muito bom. Foi difícil, mas foi muito bom. Eu percebo que você entrou bem no momento de grandes transformações que a UTI estava passando, né? 3 anos atrás, ou quase 3 anos atrás, era bem naquele ápice ainda, né, da Covid. E aí a UTI, como dentro de um contexto de um hospital sentinela, né, que participa, né, da reunião desses pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Então, acho que acabou juntando as duas necessidades do hospital, né? Ter alguém para trabalhar com crianças com Covid ou com síndrome respiratória aguda grave com experiência em pediatria. E, além disso, a ampliação das vagas, né? A gente saiu de 5 para 7 para 10, né? E a complexidade mesmo dos pacientes, né? Então, realmente também é uma UTI mista, diferente que não temos adultos, né? Mas temos crianças até de 17 anos, 16, 17 anos, mas que tem essa característica mesmo de um percentual grande de recém-nascidos, né? Em torno de 20, 25% das nossas admissões são de recém-nascidos. E por vezes os bem prematurinhos mesmo, né? Aqueles abaixo de 1 quilo ou perto de 1 quilo. Mas eu acho que pensando assim, em termos de experiência profissional, acaba sendo um ganho bem importante também, né? Com certeza, doutor. Assim, eu nunca imaginava que eu fosse ter uma experiência tão rica como eu tive ali dentro do HU. Não, nem passava pela minha cabeça, porque quando a gente termina a faculdade, a gente acha que sabe tudo, né? Eu cheguei na HU e falei assim, não, tô preparada para tudo. Mas com uma experiência anterior, né? Assim, pensando que já tinha uma vivência prática, né? De algumas coisas. Eu falei, não, tô preparada para tudo. Não sabia nem para onde que eu ia, Flávia. Eu entrava em desespero, tinha dia que eu tinha vontade de sair chorando dali. Eu falei, gente, que eu não sei nada. Realmente eu não sabia nada. Porque, assim, a parte assistencial, eu tinha, sim, um certo conhecimento, mas a parte de gerenciar um setor... E eu entrei numa época que estava tendo muita rotatividade de funcionário. É verdade. E essa parte também pesava bastante. Então, eu me via perdida. Falei, e agora? O que eu faço, né? Essa fala sua é super importante, porque muitos recém-formados saem da faculdade, né? Alguns já têm uma ideia de que a coisa vai ser meio difícil, mas a hora que vai para o campo de guerra, que a gente brinca que é a batalha, que é o primeiro emprego oficial ali como enfermeiro, a gente percebe a complexidade do que é ser enfermeiro, né? Sempre foi, mas hoje em dia cada vez mais, né? Porque exige de nós a habilidade prática, porque você tem que gerenciar o cuidado. Então, se você não sabe cuidar, como que você vai gerenciar o cuidado, né? E o desenvolvimento das habilidades, que é a comunicação interpessoal e multiprofissional, porque é um desafio, né? É um desafio. É muito difícil. Quando você sentiu isso também, você entrou lá e viu, putz, o negócio pegou. Onde que pegou mais para você, que você percebeu, eu preciso correr atrás disso aqui para dar conta do negócio? Eu acho que a parte mais difícil foi delegar.
para cada um, o que cada um tinha que fazer. Porque como eu trabalhei muito tempo como técnica, eu chegava no leito e queria fazer tudo. Eu queria arrumar criança, eu queria ver o acesso, eu queria ver tudo. Uhum. E eu não precisava mais disso, sendo que eu podia delegar para alguém fazer essa parte, né? Mas para mim, desapegar disso foi uma coisa muito difícil. Até hoje, às vezes eu tô no leito, tô fazendo as coisas. Eu tô virando a criança, E a nossa chefe sempre fala, né, a Lília? Tamires, calma, você tá se afogando sozinha, né? Respira, as meninas estão aqui para te ajudar. Hoje eu ainda melhorei, eu sei que eu melhorei, mas eu sei que eu ainda tenho que melhorar mais. Eu preciso, porque eu vejo as meninas, tem dias que a UTI tá tão complexa, tem tanta demanda, que às vezes pedir alguma coisa para elas, para mim, me incomoda. E eu não sei o porquê, mas me incomoda muito. Eu acho que eu tô deixando elas mais exaustivas. Então eu acabo fazendo, em vez de pedir para alguém fazer. E é fazer junto, né? Que é ir lá, então, tá precisando? Vamos lá, a gente faz junto, né? É que eu te entendo a ansiedade, porque ao mesmo tempo você quer entrar, eu adoro banho, por exemplo. Também. É muito gostoso, porque a hora do banho é a hora que você vai, né? Você consegue olhar tudo. Você olha o paciente, tudo bem que cada vez mais a gente tá saindo daquele banho molhado, né? Estamos indo pro banho seco, e mesmo banho seco, a gente consegue mexer no paciente, olhar, trocar os curativos, mas essa assistência a gente tem que ponderar, porque isso às vezes vai 1 hora ali, até a gente ajeitar aquela criança, e dependendo, é aquela criança que tem 10 bombas, 12 bombas, como tinha recentemente, não tinha nem bomba no hospital, mas a gente estava precisando na UTI, cada criança com torres de 10 bombas. E você entrar para assumir junto integralmente ali, e as outras 9 crianças que estão na sua supervisão ali. Então, esse equilíbrio de você ser assistente, não deixar de pôr a mão na massa, mas, por outro lado, ter a visão do todo, porque tem um detalhe no nosso hospital, é um hospital universitário, né? Então, a rotatividade, até falo para o Arnildo, é grande, e às vezes a gente está lá, aí mudou a conduta de um, aí vem um que fala. Aí mudou a conduta do outro, aí vem outro que fala. A gente tem que estar antenado em todos os pacientes simultaneamente para ver se está tudo ok, se está indo tudo bem. É como se fosse orquestrar, não é? Às vezes eu tenho essa sensação. Tem que orquestrar uma banda ali para conseguir dar conta da música sair fluida, né? Exatamente. Às vezes você está num leito, mas você está prestando atenção na conversa do que está acontecendo no leito do lado. Às vezes você responde, mas como assim? Você estava ouvindo? Eu falei, com certeza, eu tô aqui, mas eu tô escutando tudo que tá acontecendo. E a gente tem um problema que a gente é muito presa a papel. Tem que tomar cuidado com isso. Tudo que, para pedir uma medicação, você tem que parar, ir no computador, imprimir, carimbar, assinar, tem que correr atrás da medicina. Se a medicina não assinar, você não consegue pegar a medicação. Isso demanda muito tempo. É verdade. Então, se a gente fica muito presa na assistência, e o restante, como que fica? Né? Então, a gente tem que ter ali um jogo de cintura para você conseguir dar conta de tudo. Exato. Tanto a assistência quanto a gerência. Porque, querendo ou não, tem pessoas que às vezes precisam de um pouco mais de atenção. Tem famílias que precisam de um pouco mais de atenção. Então, às vezes, não tem para onde você correr. Você tem que dar uma atenção e perder um tempo maior ali com alguma determinada criança ali dentro. Exato. E funcionário também. Às vezes o pessoal tá ali, tem alguma dúvida, você tem que parar o que você está fazendo, você tem que socorrer, perder um acesso, você tem que ajudar a funcionar. Então, funcionário novo, treinar, né? Exatamente. Ajudar no processo de treinamento. Adaptação do setor, né? A gente tá com um funcionário que veio da UTI adulto. Eu falei, e agora? Né? Será que ele vai conseguir ficar? Porque vindo uma rotina totalmente diferente. E a gente até entende os medos, né? A gente fala, tá tudo bem. Mas graças a Deus foi uma pessoa assim que me deu, tá tirando benção, de letra, né? Não, tá sendo uma pessoa muito importante na equipe. Que bom. E com a proximidade que a UTI pediátrica tem com a UTI geral, né? Hoje elas são UTIs muito parecidas, né? Sabe que não é a primeira vez que nós temos funcionários egressos de adultos, né? Que vinham trabalhar na pediatria. Mas aqueles que normalmente vêm das UTIs gerais, se adaptam muito facilmente à UTI pediátrica e muitas vezes gostam, porque assim, muda o tamanho do paciente, mas os cuidados são muito parecidos, né? Sim. Então, assim, historicamente, a UTI pediátrica ela se distanciou um pouco da UTI neonatal, porque antes as duas eram condutas muito parecidas e ela se aproximou muito das UTIs de adulto, né? Muito do que a gente faz hoje em dia é baseado nos adultos, né? Então, isso acaba sendo um fator favorável para quem às vezes sai de uma UTI de adulto para trabalhar numa UTI pediátrica. Mas quando você fala essa questão da dificuldade de gerenciar, Tamires, ela é realmente muito difícil de você conciliar as duas coisas, assistência e gerenciamento, né? Eu vejo isso, falo
da minha parte mesmo, né? Então, uma coisa é fazer plantão de final de semana, outra coisa é fazer plantão durante a semana. Porque durante a semana existe muita tarefa, muita responsabilidade em relação à chefia, em relação ao gerenciamento, em relação à coordenação de residência, né? E assim, hoje eu só consigo fazer melhor a parte gerencial, porque aos poucos eu fui, assim, me afastando um pouco do plantão assistencial, do plantão presencial. Mas fazer isso todos os dias, né, 1 período, 2 períodos de gerência e ainda ajudar na assistência, eu imagino que seja um desafio muito grande mesmo. E sem contar, eu não sei se na sua faculdade foi assim, se na faculdade da Flávia foi assim, mas na minha não foi. A gente não é ensinado a gerenciar. A gente não tem uma disciplina de gerenciamento, de chefia, de coordenação, né? Então a gente acaba aprendendo na prática mesmo, né? Muitas vezes aprendendo com as dificuldades, né? A gente sai muito crua da faculdade, né? Eu pego, assim, o tempo que eu tive de graduação, se eu não tivesse trabalhado dentro de uma UTI, eu jamais saberia o que era uma ventilação mecânica, o que eram drogas. Não tive isso na faculdade. Foi uma coisa, assim, muito rápida, muito que você não tem tempo de aprofundar. Aí você sai cru da faculdade e você entra de cara numa UTI, pediátrica ainda. É muito difícil, você tem que correr atrás do prejuízo. E às vezes demora muito tempo para você conseguir se estabilizar, né? Isso é uma dificuldade que eu vejo, que às vezes as pessoas não dão uma chance, né? Tem funcionário que chega lá, fica 2 dias e não quer mais, não volta mais. Não se permite passar pelo processo do treinamento e se encantar, né? Exatamente. Que a gente sabe que é difícil, mas eu acho que 2, 3 dias não é tempo suficiente para você saber se é aquilo mesmo que você quer ou não. É um tempo muito curto, né? Acho que não dá tempo de você se direcionar, saber realmente se é aquilo ou não. Você sabe que as pessoas não têm ideia, e eu acho que esse episódio vai esclarecer um pouco para quem não conhece o ser enfermeiro, né? A complexidade que é isso. A questão assistencial é um dos pilares, né? Porque a gente tem que, claro, assistir o paciente, dar o apoio para aquela equipe, né? Para assistir junto com aquela equipe, conseguir todo o processo de divisão ali das escalas, que é algo muito complexo, né? E trabalhar todo o gerenciamento do turno. O que eu vou fazer? Por onde eu vou fazer? Quais são as prioridades? Né? Qual é a criança que demanda mais de mim naquele momento? O gerenciamento é algo que a gente aprende na pele. A faculdade até tenta, viu, Arnildo? A gente tem um internato lá, né? E realmente, né, a gente faz o internato e um dos grandes focos do internato é ensinar o enfermeiro a gerenciar. E é uma coisa que a gente fala muito para os alunos. A gente tem que aprender a se posicionar, a gente tem que aprender a ter comunicação assertiva, porque também se você for um profissional que chega muito verticalizado, que não se envolve com a equipe, que não tem uma comunicação aberta, que não tem uma escuta ativa, a vida seleciona, né? E isso é muito real. E aí o internato, ele tenta mostrar um pouco isso, mas é muito pouco tempo, né, na nossa profissão. Então, é a prática mesmo do dia a dia que vai mostrar pra gente ali como que vai estar a situação. Como que foi o processo do gerenciamento também para você? Assim, você entrou lá, o que você sentiu que impactou e como que você se organizou na rotina do gerenciamento? Foi muito difícil, né? Porque como eu falei, eu achei que eu sabia tudo, mas eu não sabia nada. Então, a parte de gerenciamento é um desafio diariamente. Falar para você, não, hoje eu sei tudo, tô pronto o tempo inteiro. Não. Não tem um dia que a gente não chega lá e você esteja preparada 100% para o plantão. Porque acontecem situações, internações, é tanta coisa que acontece nesse meio tempo, que às vezes o planejamento que você fez na hora que você chegou, tem que mudar. Tem que mudar tudo. Chegou a Arnildo e fala, olha, chegou um trauma lá no pronto-socorro, tá entubado e vai ter que subir. Você fala, meu Deus, como que eu vou remanejar agora para essa criança? Que nem domingos, esses dias, né? Tem isolamento aéreo. Não tem isolamento aéreo, mas tá entubado no pronto-socorro. Como a gente vai gerenciar, né? Exatamente. É bem isso mesmo. É uma loucura e você tem que se adaptar em questão de segundos. Exato. Você não tem muito tempo para pensar. Às vezes você não tem funcionário para receber essa criança. Equipamento que não funciona. Exato. Quando chega uma admissão e você não tem um respirador que funcione, um ambu que funcione, cabos que não funcionam, monitor que não funciona, você tem que se desdobrar. Quando tem crianças ali entre 5, 6, tudo bem, você pega de outro que não está usando, mas quando você está com 10 crianças na UTI? A capacidade máxima dos nossos monitores e ventiladores, e não tem para onde correr. Às vezes está na manutenção, né? A minha sorte é que a minha equipe, graças a Deus, é formada 100% por enfermeiros. Isso é um ponto legal de você ponderar.
É muito bom, porque assim, as meninas, elas me ajudam demais. Sim. Assim, não tem processos que é do enfermeiro, elas conseguem me ajudar. Então, às vezes eu entro no leito só pra dar uma olhada, oi, tá tudo certo, tudo bem. Exato. Mas aí elas já vão passando sonda, já vão trocando os curativos de já vai catéter central, né? Isso. Aspiração, toda a parte que já às vão vezes... deixando tudo zero pra mim. Então, eu só vou lá, faço a prescrição e a evolução. E isso, querendo ou não, ajuda demais. Do que você ter uma equipe formada só por técnicos. Porque daí é só você sozinha. Centraliza alguns procedimentos centralizam, né? E isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade quando eu entrei, porque eu centralizava tudo em mim. Eu queria fazer tudo. Eu queria trocar o curativo, só eu que ia fazer as coisas, né? E eu comecei a enxergar que realmente eu tava me afogando, porque é algo assim, é muita demanda, é muita solicitação, é muita coisa. E se você não souber dividir com a sua equipe e fazer o uso disso, que você tem só enfermeiros trabalhando com você, por que não? As pessoas vão te ajudarem, né? Não precisa ser necessariamente só você tá fazendo o serviço. Exatamente. Se cada um se ajudar, a rotina fica mais leve, a gente consegue entregar um trabalho melhor, porque quando você tá muito afogado, você acaba querendo fazer as coisas nas pressas. E isso acaba rendendo um trabalho que eu acho que às vezes não fica bem feito, né? Então, se você tem uma ajuda, eu acho que até a qualidade de assistência que a gente oferece para a criança e para a família, que a gente não tá ali só para cuidar da criança, né? A família também tem que ter uma atenção. Então, enquanto um tá fazendo o processo ali, eu tô ali conversando com a família. E se todo mundo se ajuda, fica bem mais fácil, né? Bem mais organizado também. A gente consegue passar um plantão mais tranquilo, na medida do possível. Isso mesmo. Como que é esse processo do dimensionamento, né? Porque a gente tem que dimensionar a equipe. E aí sabemos que algumas crianças estão lá dialisando ou né, fazendo hemodiálise com várias bombas, um grau de complexidade, outras estão menos complexas. Como que você lida com isso no dia a dia? Como que funciona essa escala de dimensionamento? É bem difícil, né? Eu acho que você fazer uma escala é complicado, né? Mas eu tento deixar, quando a gente tem funcionário disponível para tudo isso, como hoje a gente está com 10 crianças para 5 enfermeiros. Então, não tem como alguém ficar com uma criança só. Né? Vai ser 2 para cada. E os ambientes estavam separados, então a gente acabava perdendo uma pessoa para ficar só com uma criança. Então, o restante a gente tem que dividir no que sobrou. E, normalmente, sempre tem furo de escala. Então, alguém sempre tem que ficar com 3 crianças, 2. Eu tento deixar o mais justo possível e equilibrado, né? Então, as crianças que estão em área ambiente, eu tento deixar para uma pessoa só. Um funcionário só. E os outros que estão entubados, eu redivido com o que sobrou. Eu gostaria muito de crianças que estão dialisando, insulina em bomba, que é HGT de 1 em 1 hora. Seria muito bom a gente deixar um funcionário específico para aquele paciente, porque a gente sabe que a demanda é muito maior, né? E a gente tem que ficar com um olhar mais centrado para aquela criança, né? Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas quando dá, eu gosto de deixar a criança que está mais instável da UTI com um funcionário só. Isso. E aí, pensar aqueles do ar ambiente que você falou, deixar um só, normalmente agrupa aqueles que estão mais, né? Isso, pega ali 2, 3. Os 3, né? Que aconteceu esse final de semana. Eu tive que ficar com uma pessoa com entubado e mais 2 em ar ambiente, né? Mas que demandavam cuidados de UTI, só não estavam em assistência ventilatória invasiva, mas porque realmente a gente tinha dificuldade de recurso humano. E nessa fase que nós estamos, ainda de Covid, né? Dengue, um monte de atestado de pessoas pegando dengue. Então, é difícil você ter profissionais que cubram a parte assistencial da enfermagem na terapia intensiva pediátrica. É diferente de outros setores de internação que você consegue, de certa forma, puxar. Mas ali é muito específico, né? Então, dificilmente a gente consegue pessoas que venham atuar nessa área, né? É exatamente isso. É um jogo de cintura, né? Diariamente a gente tem que estar tentando dar um jeito para que as coisas fluam de uma maneira mais correta. Eu acho que essa parte de dimensionamento também é muito difícil, porque às vezes a gente tenta juntar crianças que estão mais estáveis, porém tem um grau de medicações muito grande. Então aí o funcionário fica preso ali só nas medicações. Porque é muita medicação. A gente sabe que às vezes tem bastante, né? Então não é porque ele não está necessitando de uma ventilação mecânica que ele não demanda cuidados maiores, né? Então, querendo ou não, a gente tem que estar atento a tudo isso. É medicação,
o grau de dependência, se a família ajuda, se a família não ajuda, porque tem mães que ainda, né, entram ajuda, junto, né? troca, ajuda no banho, tem mães que já tem medo e a gente entende, né, porque tem mães que já chegou a perder catéter ali dentro. E depois disso elas não querem pôr a mão na criança e tá tudo bem, né? A gente tá ali para ajudar, para conseguir lidar com tudo isso, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Apesar de nós não usarmos com frequência esse termo de dimensionamento, eu vejo um paralelo muito com o que a gente faz com os residentes também ali de manhã, né? Você percebeu nesse tempo todo que está com a gente que nós temos residentes que são da pediatria e agora nós temos residentes que são da medicina intensiva pediátrica, né? Por muito tempo tivemos só um, mas agora a gente tem aí uma nova geração com 2 novas residentes. E é mais ou menos assim também que funciona, né? Então, conforme a experiência do médico residente, ele vai ficando com os pacientes que são mais graves, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito todos os dias, mesmo que você não sabe como que vai, se amanhã vai estar igual estava hoje. A criança que às vezes estava bem hoje, amanhã ela está mal. A criança que estava mal hoje, amanhã ela está melhor. Então, é um exercício diário. Não tem como você planejar isso para uma semana inteira, né? Você tem que chegar de manhã e fazer isso, não vou dizer improviso, porque não é um improviso, né? Existem critérios ali. Mas a gente não consegue prever como que vai estar amanhã. Então, assim, tudo que você gerenciou hoje nesse dimensionamento, pode ser que amanhã tenha que fazer tudo diferente, né? Exatamente. Igual a gente estava conversando no comecinho, antes da gente começar o episódio. Eu peguei o final de semana de folga e perguntei para as meninas, como que tá, né? Eu UTI, não, tá super tranquila, tem 7 crianças, tá muito de boa. Quando eu cheguei dentro da UTI, 10. Gente, o que aconteceu? Tava uma UTI tranquila. Era como para recepção. É a palavra, né? A gente tem a regra que não pode falar que o plantão tá calmo. Não, essa palavra ela é proibida. Toda vez gente que a gente fala, nossa, pipoca, né? Surge crianças assim, né? Do nada. E a admissão, ela não é fácil, é complexa. Por mais que falar, a criança não está em ventilação. Às vezes chega e ela está em sofrimento respiratório, aí vai entubar, aí vai organizar, aí vai ter todo o processo da admissão. É algo que demora até a gente organizar a criança, né? Então, ter 1, 2, até 3 admissões, às vezes num período ter 3 admissões, que é raro, mas já aconteceu, né? É algo que a gente tem que entender que o turno vai ser passado como um processo de continuidade da assistência, porque até dar conta de tudo, não é fácil deixar aquela criança redondinha, né? Muitas vezes tem que passar os catéteres, tem que ajeitar ela, tem que trocar as medicações, porque vem com uma prescrição, aí vem outra prescrição. E não é só trocar. A gente precisa ir na farmácia, a gente precisa buscar essas medicações, a gente tem que ter todo um preparo, às vezes não tem catéter central. Dá-lhe a gente vai passar um pique, né? Ou então a equipe médica passa um duplo lumen. Então, a admissão ela é algo que demanda bastante, né? Muito. E no caso de deixar a criança estabilizada com acesso central, na maioria das vezes, não é um acesso muito fácil. Exato. Os piques, a gente fica em torno de 1 hora, 1h30. É muito difícil a gente conseguir pegar uma criança assim. A primeira punção deu certo. É difícil. Quando é uma criança que está ali, mas acabou de chegar, estável mais também, estável. Né? Agora, se é uma criança que já está em um tempo de internação prolongado, já está ali, às vezes, desidratada. Chocada mesmo, né? Não é um acesso que a gente vai pegar de primeira. E isso aí, para você sair do leito, é quase 3 horas, né? Até organizar. Se é um RN, a gente precisa aquecer, tem que esperar ele estar quentinho. Vai muito tempo. E nisso as medicações vai atrasando, a gente precisa reaprazar medicações, aí a farmácia não quer enviar porque não está no horário que está na prescrição. O gerenciamento do processo. Né? Aí a gente tem que ligar, tem que conversar com a medicina precisa mudar toda a prescrição novamente. Até isso aí você já trocou o seu plantão e a criança não está redonda ainda, né? Mas é o gerenciamento do cuidado. Eu sempre brinco, em situações muito difíceis, eu vou meio que para campo de guerra. Assim. Esse final de semana, né, temos um número muito reduzido de funcionários. Já fui pensando, qual que é a prioridade? Medicação. Segunda prioridade, alimentação. Terceira é a questão, né, da higiene, né, e conforto ali mínimo. Mas medicação, vamos garantir. A gente tem que ir pensando, né, Tami? A gente vai pensando nas estratégias. Como que a gente vai garantir o básico ali para dar andamento, né? E eu percebo muito isso quando eu assumo também o plantão. Eu vou pensando. Eu sempre pergunto, como que tá? Quem que tá mais grave? Esse tá mais grave. Então, certo, pegar um plantão.
A hora que a gente pega o plantão, já tem a nossa rotina lá, né? Sim. Vamos conferir, primeira coisa, vai ver o desfibrilador. A geladeira. Olha a geladeira, o desfibrilador tá funcionando, as lâminas, né? Vamos dar uma olhadinha no psico, tá tudo certo na gaveta que eventualmente a gente precise usar algum ali. Feito isso, nenhuma criança está instável, quem que é mais grave? Daí é lá que a gente vai. É onde a gente já vai, faz o beira-leito, né, das crianças, a gente vai fazendo esse round aí, vendo o que tá nas bombas, o que não tá nas bombas, as vazões, o que tá vencido, que eu preciso às vezes agilizar. E também porque a equipe começa a dar um andamento à vida, né, do turno, vai começando, aí vai tendo as modificações. E se você não passou nas crianças, não viu, tava com NORD 05, você não anotou, de repente, a hora que você chega nela, tá com NORD 03. Mas quem que baixou a NORD 03, né? Para 03, como que tá isso? Então, até esse retrato e a gente focar naquelas que demandam mais assistência é uma visão muito do todo, assim, né? Para saber por onde a gente vai. E mesmo aquela otimizar. Você tá indo agora? Vamos junto, porque aí a gente mexe de uma vez só, né? Eu acho que a equipe, ela... Se você tem uma equipe boa, você toca o plantão, nem que for em 2 pessoas. Porque é o que eu falo pro pessoal, gente, o paciente não é meu, seu, do doutor. O paciente é nosso. Então, vai trocar uma droga e o funcionário que está responsável da criança está ocupado em outro leito, você que não está fazendo nada, você vai lá e troca. Então, eu canso de falar isso para as meninas, porque a gente precisa ter esse olhar do tipo... Colaboração, não é né? meu, então eu não vou lá pôr a mão. Não existe isso. O paciente é nosso. Vai trocar, você não tá fazendo nada, você vai lá e vai pôr. E graças a Deus isso eu não preciso falar. As meninas, elas são, né? Os turnos, eles se ajudam bastante, né? Muito demais. Assim, na hora que você viu, já tá até instalando. Só me avisa. Então, trocou tal coisa, já instalei, tá bom? Falei, tá bom, mas não, o doutor Arnildo pediu, as meninas pediu, então já tá correndo, tá? Tá bom. Aí eu só vou repor a medicação que foi usada. Exato. Então, se a equipe ajuda, o gerenciamento fica bem mais fácil. Exato. E a gente ter o discernimento, né, do que a gente precisa agilizar também nas trocas. Às vezes, tudo bem, é um rodízio, dependendo dá para esperar, chegar o psico da farmácia, né, um rodízio de analgesidação, mas às vezes tem que trocar o antibiótico. Tem que trocar o antibiótico, a gente sabe que é a prioridade, né? Tem que fazer, tem que, o quanto antes, correr atrás da medicação e administrar. Então, é essa visão, que não é uma visão que a gente aprende na faculdade. Não é. É uma visão que a vida vai ensinando nos perrengues que a gente vai passando e vai entendendo o gerenciamento do todo. E é um equilíbrio absurdo você também não ser um profissional que fica só no papel. E isso a gente tem que lutar contra esse fluxo, né? De ser aquele enfermeiro que fica muito centrado no papel, porque também tem essa vertente do gerenciamento, porque a gente tem que preencher escalas, né, escalas de assistenciais, de dimensionamento, né, risco de lesão por pressão, enfim, a gente tem N escalas para preenchimento, tem os nossos planos, né, de controle de sinais vitais, nosso planejamento diário, então as evoluções, o processo de enfermagem, que é uma coisa nossa, né, então a gente tem que se dividir. Até você podia comentar como que vocês se dividem, né, hoje nesse processo de enfermagem, porque a criança interna não é simplesmente admitir, não. Existem algumas etapas que são divididas ali nos turnos, né? Sim, a gente estava tentando fazer aquele primer nurse, mas eu acho que é algo que não dá muito certo. Porque, às vezes, a rotatividade é muito grande ali na UTI. Então, um exemplo, eu tô com 4 crianças para evoluir de manhã, 3 à tarde e o restante para a noite. Às vezes eu evoluo minhas 4 crianças, aí eu tenho mais 2 admissões no período da manhã. Fica muito difícil, né? Fica muito puxado. Então eu acabo dividindo de manhã conforme a quantidade de pacientes que tem dentro da UTI naquele momento. Se eu sei que vai ter uma admissão, que é certeza, então se eu tô com uma criança a mais da manhã, eu já passo para tarde ou para noite, o que tiver com uma quantidade menor de evoluções, porque eu sei que eu vou receber aquela criança. Então vai ser uma evolução, uma prescrição a mais. As prescrições são feitas só no período da noite, né? Então a gente só faz se tiver admissão. Mas do contrário, todas as prescrições são feitas a partir da meia-noite, que é quando o sistema libera uma nova prescrição de enfermagem. Então essa parte a gente não tem como dividir. Então, a gente consegue ajustar ali, né? Uma coisa ou outra que eventualmente precisa. Atualiza, entubou, sobre cuidados de ventilação mecânica, a gente alimenta o sistema, né? Mas fazer uma nova prescrição a gente não consegue. Então, as evoluções são divididas por turnos e as prescrições de enfermagem ficam para o período noturno. Que eu acho que o nosso sistema ele é muito engessado. Para algumas coisas. Grotesco. A gente não consegue ter muita
liberdade dentro do nosso sistema, né? É um sistema que tem muita interfaces, né? Então você tem que clicar numa coisa para abrir outra, e lá você tem que clicar de novo, você vai clicando até chegar onde precisa, né? É algo que a gente até já veio conversando já de não mudar o sistema, né? Mas deixar um sistema mais ágil, né? Sem tantas interfaces, né? Porque isso realmente atrasa, né? Atrasa. Isso quando ele não tá lento, né? Quando acontece de ficar lento, daí fica mais difícil ainda. A gente não consegue fazer nem a evolução. Não abre, ele fica o tempo todo lá travado. Daí você tem que ajustar. Seguir. E eu vejo que a equipe elas têm tentado trazer cada vez mais a realidade do sistema para a pediatria, né? Para facilitar algumas interfaces para a pediatria. O que é um desafio, porque ele é um sistema que a gente vai alimentando conforme as necessidades. Né? E às vezes é difícil mesmo. Tem o pró e o contra, né? O sistema, hoje eu não me vejo mais sem o sistema. A gente pegou muito prontuário de papel. Por outro lado, tem as burocracias do sistema também. Então, isso é interessante que até na literatura eles trazem todo o sistema de informação, ele vem para facilitar algumas coisas, mas também dificulta e acaba deixando um pouco mais burocrático outros processos. Com certeza. A parte de facilidade para a gente é quando a UTI está muito corrida, por exemplo, e as meninas da medicina, as residentes, ainda não me entregaram a prescrição médica, mas eu consigo ir lá no sistema, porque eu sei que está feito, eu olho, vejo a evolução que teve de alteração e consigo ir passando para as meninas, né, vai mudar tal coisa, mas a parte de, às vezes, travar, ter muitas coisas que a gente precisa alimentar, que às vezes não tem necessidade naquele momento, você vai abrir a aba para fazer evolução, abre outra aba que você precisa preencher e você só consegue evoluir a criança se você preencher tudo aquilo. É verdade. Você perde aí uma meia hora para fazer tudo isso. É até engraçado. Até acho que a escala de dimensionamento lá, Dini, já decorei já o que tem nos itens. Você já vai aqui. O que antes demorava uns 5 minutos, agora não. Clica. A sorte decora, é que a gente fica uma memória fotográfica, né? Você já fala, não, isso aqui. Mas é interessante essas habilidades, porque é a habilidade da agilidade. Né? A gente não pode perder tempo. Eu acho que essa é uma questão. É um dos desafios do gerenciamento de tempo. Eu vou sempre para fazer 12 horas no final de semana, que é uma rotina diferente de vocês que estão lá durante a semana, né? E eu já acho 12 horas, às vezes, tão pouco tempo, porque é um enfermeiro, a gente sabe que em termos legais, tudo bem, um enfermeiro para 10, mas na prática ali, na complexidade, um enfermeiro para 10 crianças, para você realmente conseguir chegar, né, examinar, avaliar, é muita coisa. Então, eu vejo, às vezes, afogada nas 12 horas tentando gerenciar. Então, eu preciso, até tal hora, eu sempre faço isso, até 11 horas eu preciso ter feito tal coisa, que se eu não fizer, depois eu posso ter uma admissão, e eu sei que se tiver uma admissão, as coisas vão desandar e eu vou ter dificuldade de me organizar. Então, até isso a gente tem que planejar. É como vou lidar com o imprevisto dentro do meu processo de gerenciamento ali. Né? É bem isso mesmo. Pensando agora um pouco, Tamires, a questão das famílias. Nós amamos mães e pais, né? A gente sabe que o cuidado centrado na família ele veio forte e a UTI tem aí esse livre acesso, né, dos pais para estar ali 24 horas por dia, pelo menos um deles ao lado da criança. Como que foi para você lidar com a família e também com a gravidade? Porque é uma coisa que pega a gente, né? Tem dia que eu saio do plantão, nossa, muito mexida. As crianças mexem muito comigo. Mas, as mães, elas me desconstroem, sabe? Porque eu não sei se a gente faz a inferência da figura da mulher, né, que está passando aquilo pelo filho. Gente, eu fico desconcertada e às vezes é algo que fica mexendo comigo. Eu vou para casa pensando naquela pessoa, né? E aí, às vezes, eu demoro uma semana para voltar, às vezes 2 semanas eu fico, Arnildo, como que tá, né? Como que você organiza o seu sentimento para conseguir lidar com essa demanda diariamente? Na verdade, a gente nunca organiza, né? Eu sempre falo isso, porque não tem como você não se apegar, você não se envolver, não tem como. Assim, eu acho que é o que você falou, a gente tem essa parte de se colocar no lugar. Nossa, mas e se fosse a minha criança, né? E às vezes é interessante que a família, às vezes, dá mais força pra gente do que a gente pra família. Porque você vê os relatos, são mães e pais muito fortes. Que eu acho que é só passando por determinada situação que você consegue enxergar a força que você tem. Porque eu não sei se eu teria a força daqueles pais que estão ali dentro.
É algo assim que não dá nem para descrever, né? E eu acho que falta muito apoio psicológico para a equipe. Eu acho que isso seria uma coisa muito importante de ter ali dentro da UTI. Porque às vezes, é igual você falou, a gente sai do plantão destruída. Assim, parece que você deu o seu melhor, mas não foi o suficiente. Você perdeu uma criança e a família vem te agradecer, mas agradecer pelo quê? Né? Eu sei, a gente sabe que a gente fez o nosso melhor, mas a gente está entregando a criança de uma forma que a gente não queria entregar, né? A família chegou com a criança, às vezes, andando, falando, e tá saindo sem a criança. Como a gente lida com isso? Eu não tenho nem como falar. Como que a gente... Tem dias que eu não consigo, eu tenho que sair do leito. Eu não consigo ficar. E essa semana, particularmente, foram meio que 3 perdas ali sequenciais difíceis. Né? Foi uma semana muito... Eu acho que os últimos meses, né, doutor, tá sendo uns meses... Abril foi um mês muito difícil, né? Muito difíceis. Tá vendo umas crianças muito, assim, com demanda muito... Uns prognósticos muito ruins. Né? E a gente sabe que o desfecho não vai ser dos melhores. A gente vai se apegando, porque a internação é prolongada, né? A gente quer colocar a família dentro de um potinho, que às vezes é, como eu falei, a família que dá força pra gente, sabe? Por agradecer. Um dia a mãe agradeceu pra gente colocar um lacinho no cabelo da criança. Meu Deus. Que é uma coisa tão simples, mas que se você parar pra pensar, faz total diferença na família. Sim. Eles enxergam de uma outra forma, né? O que você tá fazendo. E às vezes pra gente é algo ali tão automático que você vai fazendo... E você não se importa com aquilo, né? Aí depois que a mãe vem te passar um feedback... Né? Tipo, eu tô fazendo porque vai ficar bonito, não é porque tá na UTI que não vai ficar bonito. Exatamente. Então, é uma família, assim... São famílias muito especiais ali, né? São famílias especiais. E eu acho que se a gente criar esse vínculo e manter o vínculo durante a internação é muito importante. Porque se a gente tem uma família do nosso lado, a gente tem uma criança do nosso lado. Exato. Né? Então, a gente tem que ter uma parceria ali. Entre profissional e familiares. E colaboração nos cuidados, né? Nos cuidados. O que é uma coisa que é a essência do cuidado centrado na família. À medida que a família se sente à vontade, eles vão participando dos cuidados ali junto com a gente. E isso não é que a gente esteja delegando, não é esse o conceito. O pessoal às vezes acha que estamos delegando. Não é isso. O conceito do cuidado centrado na família é o compartilhamento da assistência, porque os pais, eles se despersonalizam. A parentalidade fica anulada. O filho parece que deixa de ser deles. E passa a ser nosso. Passa a ser nosso. Então, a hora que a gente coloca eles para participar, eles ressignificam o ser pai e mãe. E às vezes ser irmão. Né? Então, a gente tem exemplos. Agora não é só pai e mãe agora. Irmãos estão mais presentes dentro das UTIs, né? Eu acho que até para conforto, né, do que os pais, familiares conseguem ver o que a gente está fazendo com a criança. Porque antigamente a gente entrava no leito, o que acontecia? Ai, pai e mãe aguarda lá fora. Aí só entra depois que termina os cuidados. Por quê, gente? Exato. A família não tá vendo o que tá acontecendo. Exato. Fica com medo, insegurança. Eu penso, se fosse comigo, eu não ia sair da beira do leito para nada. Exato. Né? Então por que da gente tirar a família para fazer um cuidado? Passa pique com a família do lado, não é? Passa pique. Segura a mãe, segura a mão da criança. Exato. Então, o máximo que a gente puder trazer essa família e mostrar tudo que a gente está fazendo, mais segurança eles vão ter no nosso trabalho. E é disso que a gente precisa, né? A gente não precisa de uma família contra a gente. Exato. E na literatura, estava estudando um pouco sobre isso, que eu vou dar uma palestra no final de semana. Sobre um pouco da questão do cuidado compartilhado, né? E a literatura traz muito, inclusive a ronda, as visitas, dentro do possível, quando é feita no beira-leito, da família participar. Porque a família está ali do ladinho do leito o tempo todo. Então, ela vai falar, olha, eu percebi que ficou assim, eu percebi que está daquele jeito. Eles vão trazer informações que a gente, às vezes, não consegue ver. E eles vão trazer participando do processo decisório. Eu achei genial, né? Tá vendo, Arninho? Tem que passar visita agora... Leito por leito, viu? Não dá mais pra ficar ali. Sabe que é uma coisa que não é de agora, né? Eu já comentei no episódio anterior, né? Quando eu estava como aluno da graduação da UEL, né? Sempre fui da UEL. Ali na enfermaria de pediatria, nós tínhamos um professor que, como rotina, quando ia passar no beira-leito, sai todas as mães, fica só a criança. Eu presenciei isso também. Mas, por outro lado, né, um dos meus norte profissionais, que foi o Dr. Eduardo, né, um grande modelo para mim, um grande incentivador. Tudo que eu sou hoje, eu trouxe por herança dele. Ele falava que não, a gente vai passar a visita com a mãe do lado.
Mas e se a mãe perguntar? Você vai responder. Mas e se a criança chorar? Você vai conversar porque você tem que anular isso, né? Então, assim, ele tinha como um princípio exatamente esse. Passar a visita com a mãe do lado e as mães sempre perguntavam. E com a maior paciência do mundo, respondia, conversava, né? Porque realmente isso quebra mitos, né? E isso é um processo também de evolução que a UTI está passando, que você está presenciando isso junto, né? Alguns anos atrás era exatamente essa rotina que a Flávia comentou, né? Os pais tinham horário de visita, os pais ficavam 1 hora, 2 horas no final de semana. E a gente, assim, até que se acostumou com a ideia, e no começo a gente criou resistência para os pais ficarem 24 horas do dia. Eu falo por mim mesmo, eu demorei um pouco para me acostumar com essa ideia. Só que hoje é um processo que não dá mais para voltar atrás. Até porque naquelas situações que as crianças não estão evoluindo bem, a criança está piorando gradativamente e que infelizmente acaba não sobrevivendo, esse convívio diário de 24 horas por dia para a família é muito bom, porque eles vão elaborando aquela perda, eles vão entendendo aquela perda. Uma coisa é, de repente, a mãe que ela foi lá ontem e ficou 1 hora com a criança, aí volta hoje, a criança faleceu. O que aconteceu? Cadê meu filho? Né? Como que aconteceu tudo isso? A outra é aquela que está vivenciando ali aquele processo, a gente conversando, explicando, mostrando, né? Então, para a família, seja quando os resultados são bons ou os resultados não são bons, são desfechos negativos, para eles é muito bom essa convivência de 24 horas por dia. E realmente, assim, estar junto com a criança em momentos importantes ou decisivos, como, por exemplo, um protocolo de morte encefálica, você afasta fantasias que a família vai ter. Ela está vendo, ela está participando, ela não tem. A gente está vendo que a gente não está omitindo informações, não está escondendo informações, né? Então eu acho que essa questão da presença da família, inclusive durante determinados procedimentos e momentos difíceis, para eles é muito bom, para a elaboração de todo o processo que está acontecendo com aquela criança, né? E para a própria criança também, né, doutor? Sim. Porque quando a gente tem crianças que não estão na ventilação mecânica, uma criança que tem a família do lado, ela vai ter um comportamento totalmente diferente do que ela tivesse sozinha. Exato. Né? Então, a mãe, querendo ou não, o pai, né, o familiar que estiver junto, é um aliado pra gente nesse processo, né? Porque, querendo ou não, é um trauma pra criança. Não tá em casa, pessoas diferentes, um ambiente diferente. Claro que ele vai ficar assustado, vai ficar choroso. E se tiver um familiar junto, isso vai facilitar muito o nosso processo de trabalho, né? Nós estamos com o Nenê lá, que o simples fato da mãe ter vindo ficar com ele mudou completamente o comportamento dele, né? Porque ele precisava da mãe dele. Não precisava da gente, precisava da mãe dele do lado, né? Ele mudou completamente, né? Mudou. É bem mais calmo. E contribuiu para toda a melhora da doença em si, né? Ter o familiar ali junto com a criança, né? E até a questão das situações mais difíceis, que a gente já comentou em outros momentos, que é a reanimação presenciada pelos pais. Que é uma coisa que, dentro do possível, devagar você convida os pais a querer, às vezes, acompanhar o processo de reanimação, principalmente nas situações que a gente vê que a criança não vai voltar, como uma oportunidade da família se despedir enquanto a gente não cessa as reanimações, o que é pesadíssimo, né? Para a equipe. Claro que a gente não pode ficar aí, não vai ter suporte, não é isso. Mas até a maturidade da equipe hoje de pensar nessa possibilidade, de oferecer essa possibilidade dos pais acompanharem, se eles quiserem, né, acompanhar. E essa abertura eu sei o quanto é um ganho. Eles podem negar, mas eles terem a oportunidade de ver que a equipe está fazendo o seu melhor pelo filho, também isso é muito claro que favorece muito a elaboração do luto depois. Né? Com certeza. E é algo que acho que a gente precisa trabalhar muito. Porque começou a intercorrência, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Tira a família. Exatamente. É muito automático. A gente não passa assim na cabeça, não, vamos conversar, vamos deixar eles aqui, ver se eles querem. Eu mesma, eu tiro por mim. Teve uma parada, tira a família. Primeira coisa que eu falo. Então, é algo que a gente precisa trabalhar ainda, né? A gente, normalmente, quando a gente... Algumas reanimações mais recentes que eu acabei fazendo com o Arnildo, que a gente via que não ia voltar, eu olhava assim, vamos tentar chamar os pais, né? E eu lembro de algumas situações que eles até tentavam vir, mas eles se retiravam, outros se despediam, né? É difícil, mas é algo assim, é uma evolução. Você devagar, gradativamente, vai permitindo que isso vai acontecer. É um desconforto, porque profissionalmente também, para os pais presenciarem, a gente tem que ter muita segurança do que a gente está fazendo, né?
Porque a UTI, e é um mantra muito engraçado do Arnildo, a gente não é para correr na UTI, né? A gente não corre, mas a gente anda um pouquinho mais rápido para algumas agilidades ali. Mas o quanto é importante a sincronia, a comunicação, o respeito dentro do setor. Sabemos, né, que é um setor que tem dificuldade como muitos outros, né? E nós lidamos com pessoas. Não tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão estar num dia melhor, tem pessoas que vão estar num dia pior. Então, até isso a gente também tem que gerenciar. Tem aquelas pessoas que é melhor deixar no cantinho dela. Lógico que ela não está bem. Você conhece ela, está vendo todo dia. Hoje ela não está bem, ela não quer conversar. Vamos fazer o trabalho dela, mas deixa ela respirar lá. No momento certo, ela vai dar abertura para a gente conversar. Que também tem esse termômetro da equipe, né? Não é só trabalho, é ser humano cuidando de ser humano. Então, como que essa pessoa que está vindo cuidar hoje, como ela está? Ela está bem? Está vindo doente? Está vindo trabalhar deixando alguém importante doente em casa, que a cabeça está lá e o trabalho está aqui? Então, tudo isso mexe também com o profissional, influencia. E são bastidores que as pessoas não sabem. Que muitas vezes é anular você como pessoa que tem uma retaguarda para dar em casa, largar tudo porque você tem o seu dever ético profissional de que assumiu aquele plantão e tem que vir. E é um plantão pesado, é um plantão que exige concentração, né? Em todo o processo. E nós somos seres humanos, né? Não tem como a gente falar, não, eu vou entrar da porta para fora, vai ficar meus problemas, e daqui para dentro. Não tem como. Não tem como, né? Mas para quem é mãe, quem tem filho, a gente sabe que a sobrecarga para fora também é muito grande, né? A gente vai ponderando e vai vendo, olha, aquela pessoa não tá bem, tá tudo bem, né? Só posso ajudar de alguma forma, né? Então tem isso que é o feeling de você perceber que aquela pessoa também não tá bem. Então, e como que ela não vai estar bem, vai cuidar de alguém, né? Que é difícil isso. Então, isso também é algo do gerenciamento que pega um pouco para nós, que a gente não pode mecanizar. Então, aí que tá o equilíbrio, né? Você tem que gerenciar, mas você não é um ser mecânico que mexe só em papel. Você tem que lidar com o paciente, gerenciar o cuidado, saber fazer aquilo e gerenciar aquilo, saber o que é prioridade, mas também ter o feeling de perceber como está a sua equipe. Porque tem dia que está todo mundo mal. Às vezes pós um óbito, né? Às vezes porque simplesmente aquele dia o setor, a energia não está boa, né? Tem isso também. Você fala, gente, mas o que está acontecendo? Você não sabe, não está tendo intercorrência, tá tendo nada. Estável. Tá tudo estável, mas a energia naquele dia não tá boa. Sim. Aí você tem que respirar, falar assim, não, calma, são só 6 horas, são só 12 horas, a gente vai embora. E pode ser o contrário também, né? Exato. O doutor Arnildo tá lá todo dia, ele sabe, a minha equipe é uma equipe muito feliz. Eu falo pra eles, eles são felizes demais, né? E às vezes a gente tem que reparar que tem familiares ali sofrendo. Exatamente. E às vezes brincadeiras, conversas. Não é que a gente não se importe com a dor das famílias que estão ali, mas às vezes as meninas estão tão distraídas ali, brincando, porque querendo ou não, onde a gente trabalha é um clima muito pesado. Então, assim, o que elas tentam fazer para distrair... Descontrair, às vezes conversar alguma coisa. Isso, né? Então elas acabam fazendo. Eu falei, gente, mas calma, né? Vamos falar. Às vezes tem um familiar, uma criança evoluindo. A gente já aconteceu de receber um RN que a mãe foi a óbito. E a avó tava com o neto ali, que a gente sabia que não tava nas condições boas. E tava todo mundo rindo e brincando. Eu falei, gente, né, a gente precisa respeitar a dor também das famílias que estão aqui. Não dá pra brincar o tempo inteiro, né? Dar risada o tempo inteiro. A gente tem que saber dosar nosso comportamento ali dentro, né? De todo mundo, né? É o equilíbrio, né? Mas é o equilíbrio mesmo. Não é um processo fácil. E aí pensar também na autonomia, né? É algo interessante. Eu acho que vale a pena você pontuar a questão da visita multiprofissional, que é legal, né? Ouvir a sua percepção com relação a ela. E também o que você vê como grande autonomia nossa em procedimentos ali. Porque alguns hospitais eu vejo que o enfermeiro é meio travado para algumas autonomias, desde passagens de um catéter simples, sabe? Não só o PIC, mas outros catéteres que é de rotineiro. E ali a gente tem uma liberdade maior, né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso também. Ou até sacar, né? Não só inserir catéteres. Porque no HU é muito, muito prático, assim. Estubou criança, catéter vesical de demora, pode sair. Então, às vezes a gente nem precisa pedir, a não ser que seja uma criança que a gente sabe que tem ali, às vezes, um controle de diurese mais rigoroso. Estenose, alguma coisa que específica, que foi né? algo mais difícil, foi um catéter passado pela CIP, então a gente sabe que talvez não tenha que sacar naquele momento.
Mas aí, fora isso, a gente tem autonomia, né? A criança distendeu o abdômen, vamos passar um catéter gástrico, né? Tá saindo dieta pelo catéter gástrico, vamos repassar o catéter interal, né? A gente só avisa a medicina, doutor, estava acontecendo isso e isso. E fizemos isso. Até a catéter vesical também tá com globo, né? Vamos trocar, passar, né? Vamos repassar. Ou a criança está fazendo globo sem estar com catéter, vamos inserir então o catéter, né, para poder fazer o controle. E eu tô sentindo muita falta da visita multi, porque a maior parte das visitas era no período da manhã, agora tá sendo à tarde. E para mim isso tá sendo muito sofrido. Vai ter que se equilibrar aí, ó, dar uma ajustada. Porque, querendo ou não, é algo que faz toda a diferença, né? A gente consegue entender melhor o tratamento da criança, por que trocou antibiótico. Porque na correria do dia a dia a gente não consegue, às vezes, prestar atenção em exames, por exemplo, né? Saiu uma hemocultura, trocou antibiótico. Por que trocou antibiótico? Às vezes não dá tempo, tem que ver junto com a equipe ali o que está acontecendo. Exatamente. Então, essa visita eu acho que é muito importante, até para atualizar a equipe também, né? O que está acontecendo, qual é a programação, quando tem programação cirúrgica. Então, a equipe já fica ciente do que está acontecendo. Hoje mesmo eu cheguei no setor, vai levar o paciente para o centro cirúrgico. Mas por quê? Porque eu fiquei fora, né, uns dias, eu falei, mas por quê? O que ele vai fazer? Por que ele vai para o centro cirúrgico? Então, é algo que faz total diferença. A gente fica mais ciente do que está acontecendo, você tem uma segurança, que às vezes a família vem conversar, na maioria das vezes a família quer conversar com a enfermagem, não é nem com a medicina, né? E você não sabe o que responder para a família. Tem que correr atrás de conhecer o caso. Né? Exatamente. Aí, o que você vai responder para a família? Aí dá a impressão que você não sabe o que você está fazendo ali dentro, né? Então, você tem que chegar e já descobrir o que aconteceu nesse tempo que você ficou fora. Quando dá um tempinho assim, né? É uma coisa que a gente realmente até se apropriar, porque não é uma criança, são 10. São 10. E aí, para se aprofundar mesmo no caso, é uma construção. Admitir, você vai construindo o processo, vai acompanhando o processo. Quando fica mais tempinho, eu super te entendo. Porque às vezes os meus plantões mais isolados, eu chego... vamos entender esses casos aqui, o que está acontecendo, até para a gente conseguir gerenciar melhor mesmo o cuidado. Porque se você for parar para fazer isso sozinha, é muito difícil. Porque as coisas vão acontecendo, vai aparecendo problemas, e você às vezes não consegue sentar e focar em todo mundo, não, vou ver o que está acontecendo em todo mundo. A visita multi, não, você vai sentar lá, você sabe que aquele momento é para isso. Então a gente vai discutir casos de criança por criança. Quando não tem a visita... você tem que se bater para poder entender o que está acontecendo. Então, acho que é muito importante a visita mesmo. Tem que fazer agora de manhã. É assim. Tanto é que a ideia antigamente era essa mesmo, né? Ter meio que metade, né? Com a equipe da manhã e metade com a equipe da tarde, porque realmente é um momento, eu considero um momento bem importante, né? A doutora Luísa também já tinha isso como um valor, né? Quando ela chegava para passar a visita, ela chamava todo mundo para sentar, né, para passar a visita. Porque é a hora da gente ouvir também, né? Então, eu acho que é importante ouvir a enfermagem representada pelo enfermeiro gerencial que está ali acompanhando. É importante ouvir a fisioterapia. Eventualmente, a participação da CCIH durante a visita, a participação da nutrição, como já aconteceu, né? Porque é um momento mais do que falar, é ouvir. E às vezes tem determinadas percepções que a gente não tem, né? Principalmente se a gente não está lá de plantão, né? Então é o momento da gente se atualizar mesmo, né? Então é algo para se repensar, né? E é um momento que a enfermagem ajuda muito, porque como a gente está no beira-leito o tempo todo, então às vezes, tá fazendo febre, a gente fez um curativo do catéter agora, viu? O catéter tá com uma cara esquisita, né? Incisão cirúrgica. Uma incisão cirúrgica, você fala, tá meio estranho, começou com uma secreção que não tinha ontem. Se a gente não leva isso para a equipe médica, muitas vezes a gente vê a criança piorando, talvez eles identificarem um possível foco e pode mudar uma conduta logo na hora ali, né? Frequentemente muda, né? A partir dessas observações, quantas hipóteses a gente não faz ali na hora, né? Quantas mudanças de plano, de metas que não são feitas ali, né? Uma coisa que eu acho bastante importante em UTI, que por mais que a gente tenha ali uma sistemática, né, de evolução, de investigação, até de coleta de exames, ela não pode ser engessada, né? Então a gente tem que estar o tempo todo com a cabeça muito aberta para mudar a linha de pensamento, para mudar o raciocínio, para mudar o plano de metas, né? E é uma observação dessa que às vezes vai fazer isso, né? Como a Flávia colocou, olha, uma inserção de catéter que não está adequada. Ou a fisioterapia chega e fala assim, olha, precisamos aumentar parâmetros, a secreção modificou. O abdômen parece que está mais estendido hoje. Ou acho que a criança está mais demasiada. Então, são informações que a gente tem que
valorizar em todos os casos, e a partir dessas informações a gente muda completamente os planos, né, de uma criança para vê-la evoluir melhor, né? A gente está ali por elas, né? Se ela está combativa, né? Tem que rever medicação, dor. Então, a comunicação ela é um pilar da equipe, né, Tami? A gente vê medicina, enfermagem, fisioterapia, é aquela coisa dos soldados de guerra. Né? É a família realmente ali. Eu não vejo... Nossa, é muito gostoso ter as físicas ali com a gente. É muito gostoso a parceria delas para todo o processo, o apoio. A Fran voltou, então fiquei tão feliz de ver ela. E eu acho uma comédia, porque ela agora na UTI tem o computador das fisioterapia, né? Que fica num lugar muito bom, por sinal, né? Mas eu adoro aquele detestou. cantinho. Ela falou assim, não, eu fico ali isolada, eu não sei de nada que tá acontecendo. Ela vai lá nos nossos computadores fazer as Eu vou trocar de revoluções. lugar com ela. Às vezes eu quero um lugar que o telefone não toca do lado. Porque daí o telefone tocando, você não consegue fazer nada. Eu acho que vocês devem sofrer com isso aí também, gente. Telefone toca. Quem que é o enfermeiro? Ai, meu Deus, aí eu de novo. E nem adianta você pedir pra alguém atender, porque normalmente a pessoa só atende, mas tem que te passar o telefone. É pra você. Aí tá perguntando quem é o enfermeiro. Mas é muito legal. É aquela coisa, né? Nem tudo são flores. Tem coisas que realmente são difíceis, mas a gente ama trabalhar lá. É muito bom, né? E assim, para vocês entenderem, a gente tem uma enfermeira gerencial por turno, uma só para 10. E aí tem equipes como o da Tamires, que é completa, né? Por enfermeiros assistenciais, que são enfermeiros, só que eles ficam na parte assistencial. Outras equipes têm a mescla, né? De enfermeiro assistencial com técnicos de enfermagem. Né? Então, acho que à tarde e à noite tem essa mistura, não tem? Tem. Todos os períodos tem, menos amanhã. Amanhã é 100% enfermeiros. E aí, quem coordena, faz toda essa maestria da equipe toda é a nossa coordenadora, a Lilian, né? A Lilian é onde a gente também recorre, onde a coisa apertou, onde as buchas são grandes, a gente fala, Lilian, socorre a gente, que é a enfermeira coordenadora da unidade. Então, a gente fica nessa parte gerencial do setor, do turno, a gerência do cuidado, da assistência, o planejamento ali com o seu funcionário. E a Lilian, que é a coordenadora nossa, ela fica no todo o gerenciamento do setor macro, né? Aquela coisa das escalas, recurso material, ambiente físico, às vezes entrando junto ali também na parte assistencial para colaborar, gerenciamento com a família. Então, é essa complexidade quando a gente fala da equipe, né, de enfermagem, cada um ajudando no seu processo ali. É muita coisa, é muito complexo. As pessoas não têm ideia do que é ser enfermeiro hoje em dia. E cada vez que eu avanço na profissão, eu valorizo ainda mais, sabe? Porque são habilidades teóricas, habilidades práticas e habilidades de relacionamento que assim, a gente tem que equilibrar. Se não equilibrar os 3 pratos, né, alguma coisa vai desandar ali. E aprender a equilibrar é um rebolation, né? Todo dia a gente vai vendo qual que a gente precisa segurar mais, né? E ser enfermeiro pediátrico, acho que tem um certo preconceito. Porque dentro da instituição eu já escutei, nossa, mas pediatria não trabalha. Pediatria só brinca com as crianças. Parece que porque por ser menorzinho, né? Mas é mais fácil. E, gente, se soubessem como é difícil a nossa rotina. Não, é uma rotina puxada mesmo. Tem dias que a gente não consegue tomar um café decente. Uhum. Né? A gente sabe que não é fácil, não é muito puxado, é muito cansativo, mas não me vejo fazendo outra coisa. Não, a gente gosta. É o amor pela profissão, né? Eu sempre falo, às vezes eu chego, ai meu Deus, vamos lá, por que eu fui aceitar? Às vezes eu acordei, tá chovendo, né? Vamos lá, vamos fazer. Mas, gente, eu saio renovada, como ser humano, assim, sabe? Eu saio assim, ai meu Deus, no dia seguinte eu queria estar lá de novo. E aí, eu tenho que casar as atividades da docência, né? E aí com os plantões também, mas é muito bom. Eu queria deixar assim, Tamires, os últimos plantões que eu fiz com você foi muito gostoso, assim, a parceria, de me ajudar, da gente se ajudar. O quanto vocês me acolhem, eu não tenho como agradecer esse acolhimento. Ai, que bom. Fico até assim, emocionada, porque é muito bom, sabe? A equipe te acolher. E eu me sinto em casa lá com vocês, né? Tanto com o pessoal, tem as antigas de casa lá, o pessoal da noite que eu chego assim, elas me ensinaram a crescer lá dentro, tá? Cris, Eliane, não vou nem citar todo mundo, porque é muita gente. Mas é muito gostoso que eu fui vendo a transição da UTI
delas aposentando, delas se dissipando, sabe? E eu fui vendo essa geração nova chegando e foi uma mudança, entender que os enfermeiros estavam entrando ali assistenciais para assumir. Foi uma fase difícil de transição, eu sei que foi, né? Mas o quanto que eu vejo que vocês se superam, que vocês buscam a melhor assistência, dificuldades e fragilidades, atire a primeira pedra quem não tem. Né? Eu brinco, não adianta as pessoas acharem que é tudo flores, porque a gente é vida real aqui, né? Então, aqui, gente, é equipe, tá? Então, tá aqui, é a equipe que tá lá, que tá conversando aqui. Então, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe onde a coisa aperta, né? Mas a integração, o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento de vocês em prol da criança, isso é cada dia mais nítido. E com isso está diminuindo a rotatividade. As pessoas estão chegando e estão querendo ficar, estão valorizando cada vez mais o setor. Né? E eu sei quanto a Lilian também, ela abraça como se fosse uma mãe, né? Todos os turnos, assim, ajudando em todo o processo. Eu sei o quanto é difícil, às vezes, desagradar as pessoas, porque isso faz parte do processo. A gente não vai agradar ninguém. A gente não tem... nem Jesus agradou, né? Então a gente tem que ter ciência que não vamos, mas que a gente vai lá e faz o nosso melhor. E é um prazer muito grande para mim trabalhar com vocês. Eu, assim, aprendo muito na parte gerencial, na parte assistencial, na parte de humanização, na parte de relacionamento. Então, toda vez que eu saio assim, renovada. Eu falo, aprendi mais alguma coisa. Então, e dever cumprido, né? Dever cumprido, exatamente. A gente sai muito feliz e leve. Né? Por mais que tenha sido cansativo, exaustivo, vontade de arrancar o cabelo às vezes, mas a gente sai assim... É um sentimento... Sim. Muito gratificante, né? É algo inexplicável. Eu vejo assim, então, eu acho que a terapia intensiva pediátrica, ela, quando ela te conquista, você não consegue mais se afastar dela, né? A gente está num funil bem estreito, né? A gente está aqui numa cidade que hoje é considerada uma metrópole, dentro de um hospital de alta complexidade, terciário para algumas partes, mas já quaternário para outras, como os Queimados, por exemplo. Uma UTI que é classificada, né, pela MIB como de alta complexidade, né, mista, com um padrão diferente de pacientes, né. Então, assim, eu vejo que a gente estar num ambiente como esse é um privilégio mesmo, né. E quando a gente sente essa conexão com as crianças, com as famílias, com a equipe, a gente não consegue mais se desvencilhar disso, né. Falo por experiência própria, né, para quem já está fazendo isso agora há mais de 20 anos, já com uma ansiedade antecipatória, porque eu vou me ficar 3 dias fora, já estou sofrendo com antecedência. Não, forcei a tirar férias. Pelo amor de Deus, ô Tamires, eu preciso ter uma vida em casa, né? Pelo amor de Deus. Agora, uma mini férias. Tá suada as férias, viu, pra sair. Mas felizmente agora eu tenho pessoas que eu ajudei a formar, que são pessoas que são meus vários braços direitos ali dentro. Mas é realmente assim, eu acho que quando coloca aqui no próprio texto, né, de ser escolhido, acho que a gente acabou sendo escolhido por essa área, né? Dificilmente alguém começou a fazer algum curso na área de saúde falando assim, olha, eu quero trabalhar com terapia intensiva pediátrica. A gente pensou em todas as possibilidades, mas acabou aqui, né? Então, realmente é gratificante. E, assim como a Flávia disse, eu sou testemunha, embora eu seja uma pessoa muito fechada, mas eu sou testemunha do quanto que você está crescendo dia após dia. E uma coisa que eu sempre falei assim, né? A gente cresce até um certo ponto, a gente chega num ponto em que aquele turno tem a característica daquela pessoa. Então hoje eu vejo a UTI de manhã com a sua cara, digamos assim, né? Com as suas características, né? Isso é muito importante porque isso gera muita confiança de trabalho, né? Então você sabe que naquele momento existem várias coisas que antes você se preocupava, que você passa a não se preocupar mais, porque sempre vai ter alguém ali envolvido, no caso você, e tentando executar isso da melhor maneira possível, né? Então o crescimento foi nítido, né? Com relação à autonomia de passar catéter, a confiança de passar catéter, né? De reconhecer os estados de gravidade, reconhecer situações de urgência e emergência, o gerenciamento de equipe. E realmente, assim, a gente que está gerenciando não pode ter expectativa de estar agradando, né? São duas coisas completamente diferentes. Gerenciar é uma coisa, agradar é outra, né? E acho que a gente descobre isso quando a gente passa a perceber que o nosso objetivo ali dentro são as crianças. Então a gente está ali por elas, né? É por elas que a gente tem que chegar lá com muita energia e sair com mais energia ainda, porque
elas fazem muito bem para a gente, né? Prova disso é o quanto que determinadas perdas geram um impacto extremamente forte para a gente, né? Porque a gente sentiu que perdeu aquele motor ali, perdeu aquela fonte de energia inesgotável que a gente tinha ali antes, né? Então é uma área, uma profissão, uma especialidade que eu, para mim, vejo como um presente divino, né? Acho que é um presente que Deus me deu e que a minha maneira de agradecer isso é tentar fazer da melhor maneira possível. Com certeza. Eu fico muito feliz de ver, saber, né, que teve uma mudança para bom, porque a gente fica naquela incerteza, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo o bem? Será que a minha conduta tá sendo correta? Porque enquanto a gente é estudante, a gente tem ali, né, um respaldo, o professor tá ali, né, o docente tá ali. E quando você se forma, você saber que você que tem que tomar a conduta, e se alguma coisa der errado, foi a sua conduta errada que prejudicou. E às vezes, até hoje, às vezes as meninas vêm me perguntar as coisas, eu falo, e agora? O que eu oriento? Né? Será que se eu orientar, vai ser a forma correta que eu vou orientar? Então a gente fica ainda assim, por mais que tenha um certo tempo que a gente está ali dentro, a gente nunca está preparado 100%, né? E isso a gente sabe que acaba, às vezes, prejudicando ali na hora de tomada de conduta, você fica um pouco insegura. Mas isso é um processo que a gente vai trabalhando dia após dia. Vai aprendendo e vai estudando. A gente vai amadurecendo em cima dos desafios que vão surgindo. Que diariamente a gente vai aprendendo coisas novas, né? A parte dos catéteres, esses dias, a doutora até mandei mensagem pra Lília. A doutora, acho que era a doutora Maria Cecília, que estava de plantão com a gente, tinha uma criança super grave e tinha que passar um pique. Eu falei, e agora? Não tinha onde passar. Aí eu vi uma na cabeça. E pique, pra mim, na cabeça é algo que não existia. Eu falei, meu Deus, não dá. Pique não foi feito pra ser inserido na cabeça, né? Pra mim, eu pensava assim. Mas eu no automático, que a criança grave, a criança precisando de droga, eu fui lá e entrei. Foi na cabeça mesmo. Fui na cabeça mesmo. Aí na hora que eu sentei pra fazer a descrição do catéter, eu falei, meu Deus. Eu passei o catéter na cabeça. Aí mandei mensagem pra Lília, porque antes eu tinha tanta insegurança, era como se eu tivesse que pedir autorização. Lília, tem essa opção, assim, eu posso passar? Ela, Tamires, você não precisa me pedir. Já era pra você ter entrado. Só vai. Autonomia, né? Na hora que eu sentei, eu falei, sabe quando você sente aquele sentimento assim, meu Deus, deu certo, graças a Deus, né? E às vezes falta um pouco de acreditar na gente mesmo, né? Exato. Às vezes a gente tem tanta insegurança, tanto medo, que a gente acaba não crescendo por medo, por insegurança, né? Mas é isso. Eu só tenho a agradecer por ter aceitado, porque eu precisava de alguém que representasse, assim, a enfermagem ali, né? Então, alguém que tivesse ali no dia a dia, entendendo esse processo. Todos são maravilhosos, né? Todos fazem um trabalho incrível, dão o seu melhor. Falhas, normal, todo mundo tem. O importante é a gente sempre querer melhorar. Porque o nosso lema é sempre dá para melhorar. Né? Então, desistir nunca é uma opção. Por mais que a gente tem dias melhores, dias piores, mas sempre dá para melhorar. E é por eles, né? A gente até coloca nessa frase, por eles, para eles e com eles, a gente vai buscar sempre o nosso melhor. E a minha gratidão também por ter aceitado, por ter vindo, por ter falado um pouco da sua experiência, por ter se exposto aqui, que a gente sabe que não é fácil, né? Não. Eu sei que não é fácil. O Pedcast, ele chega em muitos locais, eles chegam em muitas realidades, para enfermagens de hospitais que são, às vezes, mais bem estruturados para determinadas coisas, para hospitais que não têm estrutura nenhuma. Então, de certa forma, a gente vai ajudar aqueles que nos ouvem também a entender um pouco como funciona aqui, ver que a gente é de carne e osso, estamos todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, e assim a gente vai aprendendo. Esse é o objetivo do Pedcast, né? Cada vez mais a gente alcançar e trocar experiências aí, mais do que falar, olha, nós fazemos assim, não, aqui é assim, e talvez isso sirva, né, de apoio, de ajuda, de ideias, para saber também aí como funciona no seu dia a dia. E eu queria muito esse episódio, e eu te agradeço de coração por você ter aceitado. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, né, de falar um pouquinho da nossa rotina. Que a enfermagem, acho que a gente tem muito a aprender, né? Porque a gente sabe que às vezes existe ali um certo conflito entre a enfermagem. Acho que a gente precisa se unir mais. Cada vez mais. Acho que quanto mais união, melhor para cuidado, para deixar uma rotina mais leve também. Exato. Né? Que a gente aprenda independente, a sempre manter a união. Né? Por mais que às vezes o dia não esteja bom, né? Ou aconteça alguma coisa específica, mas unidos a gente sempre consegue melhorar em prol do paciente. Com certeza.
E é isso, gente. Ó, se inscrevam no nosso canal. Curte o nosso episódio, avalie o Spotify, coloca as estrelinhas, segue o Spotify, faz esse episódio chegar em mais e mais pessoas, coloquem sugestões, tá? Esse nosso Pedincast número 55, especial, né? E em breve, semana que vem, teremos outro. E eu aguardo vocês aí sempre participando com a gente. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, Flávia. Obrigada.